Nós entendemos que são dias que Deus ele não está preocupado com aquilo que nós conseguimos produzir. Em 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo diz que eu não quis chegar até vocês procurando impressionar com sabedoria humana, mas eu quis chegar em palavra, poder e plena convicção. Amém? Amém? Esses são dias que nós não queremos impressionar com vocês com aquilo que nós conseguimos produzir, mas nós queremos criar um ambiente, nós queremos criar uma plataforma para que o Senhor possa vir e manifestar a glória dEle, para que o Senhor possa vir manifestar a presença dEle, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida nesses dias. Aleluia? Em alguns momentos você vai parar e vai falar assim, cara, eu acho que eu não sou crente não, acho que eu preciso aceitar Jesus. Mas todos os grandes homens de Deus, eles passaram por um momento de desconstrução. Nós somos a geração do fast food. Nós somos a geração como é que chama lá no drive-thru? Você não quer nem sentar para esperar, já quer passar com o seu carro, nem descer do carro, já pegar o seu lanche, a sua coca de 1 litro. Oh, glória! Não é verdade? E vamos embora, não é assim? Então nós somos a geração imediatista. Você não quer mais comprar um jornal, você não quer mais folhear as páginas, você já entra na internet, já põe lá a melhor notícia, você já sabe o que é, o que não é. Então, esse avanço tecnológico, ele foi bom, mas ele nos tornou muito imediatistas. E Deus, ele não trabalha, muitas pessoas se enganam achando que Deus tem pressa. Olha, Deus está com pressa, nós precisamos nos mover rápido. Irmãos, corre. Quem perdeu o ônibus, não é verdade? Se você acorda à tarde, você tem que sair correndo, arrumar correndo e sair correndo atrás, não é verdade? Mas Deus, ele não funciona no Cromos, Deus funciona no Kairos. Deus tem um tempo determinado já para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu, aleluia? Então Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de arrancar o que se plantou. E por isso muitas vezes as pessoas acham que entrar no período de desconstrução é algo ruim, mas não é algo ruim. Quando o David colocou ali sobre a estação, eu estava lembrando sobre isso. Se você olhar, qual é a época mais importante de uma árvore frutífera? Quando ela está cheia de frutos? Ou aquele período que ela do outono, quando ela cai as folhas todas, que ela está seca, que ela está sem fruto nenhum? Qual período é mais importante? Cheio de frutos? Se você não deixar ela descansar no outono, você não vai colher fruto na hora de ter frutos. Então, toda estação é importante. Não tem estação que não é importante. Todas as estações são importantes. Quando você está arando a terra, você está preparando para colocar semente. Quando você coloca a semente, você começa a molhar, você está molhando para ela frutificar. Quando ela começa a crescer, quando ela começa a tomar forma, quando ela começa a brotar as folhas, todas as estações são importantes. Só que nós só preocupamos com o fruto. E esse foi o maior erro do povo de Israel, que eles estavam sempre procurando a terra prometida, mas eles não entenderam o processo que Deus estava trabalhando na vida deles. E 1 Coríntios capítulo 10, a partir do 26, fala que aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto é um exemplo para nós nos nossos dias. Por quê? Porque durante muitos anos eles ficaram lá no Egito. E durante muitos anos eles perderam a identidade deles. Durante muitos anos eles esqueceram quem era o Deus deles. Tanto que o Senhor teve aquele processo todo expondo os deuses do Egito, até tirá-los da terra prometida, e começou a fazer aqueles milagres maravilhosos, mas não era porque Deus estava fazendo aquilo para tirar eles do Egito, mas Deus estava fazendo aquilo para tirar o Egito dentro deles. Aleluia! Houve um período que Deus teve que tirar você do mundo para trazer você para a igreja. E glória a Deus por isso, que hoje você está aqui, aleluia? Amém? Tem alguém que já está salvo aqui? Pode dar um glória a Deus por isso? Pode agradecer a Deus por isso? Amém? Só que agora o processo é diferente. Deus agora não está mais querendo tirar você do mundo. Ele está querendo tirar o mundo de dentro de você. Ele está querendo nos fazer entender aquilo que operou na nossa vida. Por isso nós não acreditamos em cobertura espiritual.
Mas Efésios capítulo 2, verso 20, Paulo fala, estabelecendo sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Nós entendemos que os apóstolos, eles não estão acima, mas os apóstolos estão embaixo, estabelecendo um fundamento para que vocês possam crescer em graça, sabedoria e conhecimento do Senhor. Aleluia! Quando você vai começar uma construção, geralmente a fundação é onde você gasta mais dinheiro e ninguém vê. Não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dinheiro, tenho umas economias, vou construir uma casa. Aí o cara está lá 2, 3 meses trabalhando, e você fala, vou lá ver a sua obra. Você chega lá, você olha, mas não tem nada, só tem um pouquinho de cimento no chão aqui. Mas tudo aquilo que vai ser construído em cima depende daquele fundamento embaixo. E esses dias nós vamos estar trabalhando esses fundamentos. Aleluia! Comunhão é algo maravilhoso. A igreja foi estabelecida nisso, irmãos. Quando a igreja de Atos começou, ela começou por quê? Porque eles receberam uma ordem de Jesus. Até aquele momento, eles não se reuniam como igreja, mas o Senhor Jesus deu uma ordem para eles, em Atos 1:8. Falou, aguardem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E à medida que eles mantiveram e depois foram revestidos do Espírito Santo, em Atos 2:42 fala que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Aleluia! A comunhão é muito mais que nós estarmos juntos. A comunhão, ela fala de nós estarmos unidos com o mesmo propósito. E o pão ele fala de Jesus. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Colossenses capítulo 1, verso 15, fala que ele é a imagem do Deus invisível. Atos 17:28 fala que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra fundamental. Deus convergiu todas as coisas em Jesus. Deus fundamentou todas as coisas em Jesus. Então todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos edificar, se nós não edificarmos em Jesus, nós estamos edificando sobre a areia. O que quer dizer que pode vir um vento, pode vir uma onda, e vai derrubar tudo aquilo que nós estamos construindo. Mas Jesus, ele é a rocha da salvação. Jesus, ele é a porta, aleluia. Mas ele não é somente a porta, ele não é somente a salvação. Jesus não morreu na cruz para que nós simplesmente fôssemos salvos. Mas Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma nova vida. Aleluia. Eu estou indo bem devagar mesmo para que você entenda bem. Está todo mundo entendendo bem? Amém? Nós vamos bem devagar. Hoje nós vamos fluir mais numa unção de mestre. Como eu falei, esses dias nós vamos estabelecer um fundamento e depois deixa explodir. Amém? Aleluia? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. A unidade é uma coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhosa e muito poderosa. A unidade é tão poderosa que em Gênesis capítulo 11, quando os homens se reuniram e decidiram fazer uma torre para chegar aos céus, eu fico imaginando essa situação, irmãos. E é interessante que todas as vezes que os homens se reúnem, presta atenção nisso, isso é muito importante, principalmente os líderes. Todas as vezes que os homens se reúnem em unidade para produzir algo que não é dentro da vontade de Deus, que não é por uma palavra de Deus, eles sempre estão edificando algo para eles mesmos. Porque qual foi a palavra de Deus quando expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Espalhem, cresçam e multipliquem. Povoem a terra. Não era essa palavra? Era ou não era? Era ou não era, gente? Espalhar e povoar, encher a terra. Essa é a palavra que Deus deu. Mas ao invés de espalhar, o que eles falaram? Vamos nos unir,
construir uma torre até o céu, aí o nosso nome será conhecido sobre toda a terra. Sabe o que me assusta? Hoje nós temos engenheiros, temos computador, temos tantas coisas, criaram-se tantas coisas. Você pega os maiores arranha-céus, igual a Torre Gêmea foi destruída, são prédios de 60, 80, 100 e poucos andares, né? Acho que o maior acho que é 150 andares. E até hoje eles não conseguiram fazer. Diz que em Dubai eles estão tentando fazer o mais alto agora, para ser o maior do mundo. Não consegue muito. Mas lá em Gênesis 11, eles se reuniram com esse propósito de construir uma torre. Lá eles não tinham tecnologia, lá eles não tinham robôs, lá não tinha trator, não tinha nada, irmãos. E eles começam a construir essa torre. E sabe o que me assusta? A unidade é algo tão poderoso, que Deus olha do céu e fala assim, cara, eles estão nesse propósito. Vamos descer lá, confundir a língua deles, porque senão eles vão conseguir. Você consegue imaginar isso? Naquela época, elas conseguiram construir uma torre que ia chegar até o céu. Ao ponto de Deus descer, trazer confusão, para quê? Para que eles se espalhassem e cumprissem o propósito. Então, a unidade é algo poderoso, é algo poderoso. Mas a essência da unidade tem que ser o propósito. A pedra angular, a pedra fundamental do Evangelho é Cristo. O microfone está falhando, se tiver outro trocar a bateria. A pedra angular, a pedra fundamental é Jesus Cristo. Ano passado, quando eu estava sentado à mesa com o David, eu falei com o David, você é um homem de Deus, cara. Deus te deu uma visão. E você precisa imprimir essa visão nas pessoas que estão caminhando com você. Você precisa imprimir aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós andarmos em unidade, para nós andarmos... Afinal de contas, Deus se manifesta no ar-condicionado, não é verdade, irmãos? Um ambiente de glória desse, só Jesus, não é verdade? Ainda mais aqui em Valadares, você está doido, é um pedacinho do céu uma igreja com ar-condicionado. Vocês estão rindo, mas tem gente que vem, tem gente que vai embora da igreja, porque tem pessoas que sentou na cadeira que ela senta. Talvez outros vieram porque o pastor David é muito atencioso. O outro pastor que eu tinha não me dava muita atenção, mas o pastor David me abraça, me beija, é tão gostoso. Não é verdade? Não é verdade? Talvez os mais jovens falem assim, nossa, ele tem 3 filhas gatas. Quem sabe Deus não toca, ele não vira meu genro. Um ali já está bravo, falou, opa, 3, não, são 2, né, irmão? Você escolheu a melhor parte então, viu, irmão? Estou brincando, irmão. Aleluia? Irmãos, o cego de Jericó veio até Jesus porque ele queria uma cura. Zaqueu veio até Jesus porque ele estava com curiosidade de saber quem era Jesus. Simão levou Jesus para sua casa para interrogar Jesus. Então não importa a forma como você chegou a Jesus, e não importa porque você veio a Jesus. Vir, você pode vir de qualquer jeito. Mas para permanecer, você não vai conseguir permanecer se você não tiver uma revelação de quem Jesus é. Vou repetir isso.
você pode vir por qualquer coisa. O Espírito Santo pode usar qualquer situação para trazer você aqui. Mas se você só vai conseguir permanecer aqui se você tiver uma revelação. Se você tiver um entendimento. Se você se encontrar na mesma missão. Para cada pessoa, Jesus dava uma palavra. Uns ele falava, vai e não peques mais. Para aquele cego que ele orou 2 vezes, ele falou assim, olha, você não volta para sua casa não, daqui você já vai para frente e começa outra vida. Sai daquele lugar que te limita e vai embora, começa um novo tempo. Aleluia! Então é maravilhoso nós nos encontrarmos, é maravilhoso nós fazermos amigos na igreja, é maravilhoso nós estarmos no ambiente que nós gostamos, é maravilhoso nós estarmos no ambiente que nós sentimos bem. Ah, eu gosto dessa igreja porque essa igreja aqui ela trabalha com os moradores de rua, eu gosto que ela trabalha com os drogados. Irmãos, cuidar de morador de rua, cuidar de drogado, se não tiver uma revelação e um chamado de Deus para você fazer isto, é assistência social. E nós não fomos chamados para fazer assistência social. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus. Nós não fomos chamados para encher a igreja. Nossa igreja está uma bênção, ela está com 500 membros, glória a Deus, e Jesus está indo lá. Jesus está manifestando lá. Não quer dizer que a igreja está cheia de pessoas, quer dizer que ela está cheia da presença e da glória de Deus. Mas Jesus ele está sempre procurando ambientes para que ele possa se manifestar. Jesus está sempre à procura de corações dispostos para que ele possa transformar a história. Segundo Crônicas 19:6 fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando apenas um coração para que ele possa se mostrar forte. Outra versão diz para que ele possa mostrar sua força. Então não tem muito a ver, irmãos, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós conseguimos produzir. Mas tem a ver com aquilo que, o quanto nós conseguimos nos despir de nós mesmos, para que Ele possa fazer a vontade dEle na nossa vida. Para que Ele possa fazer o querer dEle operar em nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz que é Deus que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua perfeita vontade. Então não sou eu que opero, não sou eu que faço, é Ele que opera em mim o querer e o realizar. Então até a vontade de fazer algo vem de Deus, até o querer vem de Deus, o realizar vem de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. Durante muito tempo nós temos ouvido, desde a minha adolescência, que nós temos recebido as palavras proféticas de Jesus, desde 16 anos que eu profetizo que o Brasil, não pergunta quantos anos que eu tenho não, tem pouco tempo que eu faço isso, irmãos, que nós temos profetizado que o Brasil é um celeiro de profeta das nações, e eu creio nessa palavra, e eu sei que essa palavra está se cumprindo, ela vai se cumprir. O Brasil ele é um celeiro de profeta das nações, aleluia. E há uns 15 a 20 anos atrás, nós temos ouvido, logo depois do grande avivamento que teve em Pensacola, no Canadá, que assim como as águas de Foz do Iguaçu, assim como as águas de Foz do Iguaçu, mas como é que chama do Foz? Das Cataratas do Iguaçu, são 12 vezes maiores do que as águas das cataratas do Niágara. Assim, o avivamento que Deus vai fazer nessa nação vai ser 12 vezes mais poderoso do que o que teve no Canadá. Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu. Assim como as cataratas do Iguaçu são 12 vezes mais águas do que as águas do Niágara, do avivamento que teve em Pensacola, Deus vai derramar 12 vezes mais do seu Espírito sobre essa nação.
Eu creio nessa palavra de todo o meu coração. E eu vou viver esse avivamento. Eu tenho vivido até hoje por esse avivamento, irmãos. Cada dia da minha vida eu tenho aguardado por esse avivamento. Cada dia da minha vida eu tenho clamado por esse avivamento. Eu tenho vivido por isso. Tenho morrido por isso. Mas o problema é que eu entendo que muitas vezes que esse avivamento não veio sobre a nossa nação até hoje, sabe por quê? Porque muitas pessoas querem que esse avivamento venha através de uma... Muitas pessoas querem que esse avivamento venha para o meu ministério. Ah, se Deus curar um aleijado na cadeira de roda aqui na minha igreja, aí minha igreja vai encher, vai ser um sucesso a minha igreja. Olha, o grupo de louvor está tão bom que agora nós gravamos um CD e está todo mundo vindo. Agora nós estamos tocando e está vindo muita gente ver. Resumindo, as pessoas estão edificando para si mesmas e não estão edificando para o reino de Deus. Porque eu não sei se você entende o que é avivamento, mas só para você entender um pouquinho. Avivamento é quando o cara morre, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Aí Deus pega aquele negócio, como é que chama? Esqueci. Aquele que dá choque. Esse negócio aí mesmo. E vem e coloca no peito do caboclo, o cara vai dar um pulo assim. Isso é avivamento. Então o avivamento não vai vir pelo quanto você é espiritual. Avivamento não vai vir pelo quanto você é bom pregador, pelo quanto você é bom cantor. Mas avivamento vai vir pelo quanto você já está morto para você mesmo, para que a glória de Deus venha sobre você. O que produz avivamento não é as minhas habilidades. Mas o que produz avivamento é o que João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo, coloca aqui para mim, por favor, tem como colocar? 2 Coríntios capítulo 5, 16, 17 e 18, eu quero trabalhar um pouco esse texto hoje. Até que horas você pode ir mais ou menos, pastora? Só meia-noite? Vocês não aguentam até umas 2 da manhã, não? Estou brincando. Aleluia. Todo mundo já abriu aí? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Sabe por que Deus fundamentou todas as coisas em Jesus? Porque Ele não queria mais um serviço. Ele queria um relacionamento. Ele não queria que você simplesmente viesse para um culto. Ele queria que você se encontrasse com Ele. Ele não queria que você cantasse uma música. Ele quer que você o adore em espírito e em verdade, para que Ele venha e encha o seu coração, e te encha com a presença e da glória dEle. Ele nunca quis uma pregação, mas Ele nos deu palavras de vida que têm a vida eterna. Por isso que Jesus veio morrer na cruz por nós. Porque uma lei nós já tínhamos, irmãos. O homem já tinha como resolver os problemas, já tinha os mandamentos para obedecer. E ele faziam aquilo, mas o coração dele estava longe de Deus. Mas Jesus veio morrer na cruz, para que eu e você fôssemos enxertados na videira. Ele veio e morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma vida plena nele. Ele veio rasgar o véu de cima para baixo. Sabe para quê? Para que você pudesse desfrutar da presença dele o tempo todo. Ele morreu na cruz para que você nascesse de novo, para que nós nascêssemos de novo, para que o Espírito dele habitasse em nós. Ele morreu na cruz para nós não termos que ir a um lugar ver o símbolo dele numa arca. Mas ele morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter o Santo dos Santos dentro de nós. Aleluia.
Você precisa entender isso. Coloca aqui para mim, 2 Coríntios capítulo 5, 16. Por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não os conhecemos deste modo. Aleluia! É isso que nós estamos falando nesses dias, no começo. Eu conheci o pastor David, ele é um cara tão legal, um cara bacana, tá, mas quem é o pastor David? Você conhece o pastor David? Qual a revelação que você tem dele? Eu tenho uma revelação dele. Irmãos, durante muito tempo os discípulos andaram com Jesus, durante muito tempo várias pessoas foram atrás de Jesus. Os próprios discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Em certo momento eles estavam dentro do barco com Jesus, aí vem a tempestade, e Jesus levanta e fala, espalha nuvens, espalha a tempestade, vai embora. Como nós fizemos hoje de tarde, chegamos aqui, o pastor David falou, olha a previsão de tempestade, nós falamos, em nome de Jesus não vai ter tempestade nenhuma aqui. Ninguém crê aqui na gente, né, pastor David? Fazer o quê, né? Se vocês crescem, eles davam glória a Deus, né? Então vou repetir. Diz que a previsão era um temporal para hoje. Quando nós chegamos, ele falou, a previsão é temporal, pastor, não sei se vai dar para fazer o culto de noite. Eu falei, não, em nome de Jesus não vai ter temporal nenhum, aleluia. E quando Jesus estava no barco, os discípulos com ele, e veio aquele temporal, e Jesus vai, expulsa aquela tempestade, e manda ela espalhar. Eles olham um para o outro e falam, quem é este? Quem é este que até os ventos obedecem? Em outro momento, Jesus já na entrada triunfal de Jerusalém, montado no jumento, várias pessoas pegaram ramos, estavam balançando ramos, e dizendo, bem-vindo aqui, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas no meio daqueles ali, um virou para o outro e falou assim, quem é este? Então tem muita gente que vem, está no meio da multidão, está até levantando o raminho, balançando, cantando, Hosana nas alturas, bendito que vem ao nome do Senhor, mas não sabe para quem que está cantando, não sabe por que está cantando. Por isso que em Marcos 16 de Marcos 16, Mateus, o que o Marcos está querendo entrar nessa pregação? Fica quieto aí, Marcos. Mateus 16. Jesus vira para os discípulos e pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou? Eles viram e falam assim, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. E Jesus vira para eles e pergunta, e para vocês, quem sou eu? Você não precisa me responder, mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é Jesus para você? Jesus é o seu cartão de acesso ao céu? Jesus é aquele que paga as suas contas, que vai te dar sua provisão? Jesus é aquele que um dia te curou? Jesus é aquele que um dia te libertou? Quem é Jesus para você? Porque a revelação que você tiver de Jesus, essa revelação que vai te levar a andar no nível de renúncia. Porque quando você tem uma revelação de quem Jesus é, Ele te dá uma revelação de quem você é. Por isso que Jesus vira para ele e fala assim, tu és o Cristo. Pedro vira para ele, se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala assim, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o próprio Espírito do Deus vivo. Sabe por que tem pessoas que saem da igreja? Eu gostava de andar com o David como do jeito que ele era quando ele era da metodista, agora ele está muito diferente. Ou outros vêm porque agora ele está diferente. Agora a igreja é mais barulhenta, agora a igreja, né? Ele prega mais animado. Mas sabe qual a diferença do evangelho para todos os outros evangelhos? Ou para todas as outras religiões? Que se você for os espíritas,
Se você for lá no túmulo de Allan Kardec está lá. Se você for no túmulo de Buda, se você é budista, me perdoa, não quero te ofender, mas Buda está lá. Se você crê na Senhora Aparecida, não, se você é católico também, não se ofenda. Mas se você for no túmulo dela, ela está lá. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo do meu Jesus, ele não está lá, porque a morte não foi capaz de detê-lo. E ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a grande diferença do Evangelho. Nós não seguimos uma religião, mas Jesus é o Filho do Deus vivo. Domingo eu vou falar um pouco sobre adoração, vou falar um pouco sobre intimidade, mas eu quero só dar uma pincelada rápida. Durante muito tempo, nós evangélicos usamos o Salmo 115 só para criticar a Igreja Católica. Porque sempre quando fala Igreja Católica, nós sempre preocupamos muito com os ídolos. Mas nós chegamos num tempo que as igrejas evangélicas são mais idólatras do que a Igreja Católica. E temos mais devoção aos santos gospels, aos artistas dos momentos, aos músicos dos momentos, aos pregadores dos momentos, do que eles têm aos santos deles hoje. Mas o Salmo 115, ele coloca um princípio bíblico. Ele começa dizendo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome toda a glória. Nunca aceite a glória, irmãos. Deus vai te usar para curar os enfermos. Amém, Grécia. Grécia recebeu, isso mesmo. Deus vai te usar para curar os enfermos. Deus vai te usar para ressuscitar os mortos. Deus vai te usar para pregar para multidões, e multidões vão ser salvas através da pregação do Evangelho, através de você. Deus vai te levar às nações. Aleluia! Mas nunca a nós, mas ao Senhor toda a glória. E aí começa dizendo, o Deus deles tem mãos, mas não podem tocar. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Torna-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Outra versão diz, aqueles que o servem. Tem alguém entendendo alguma coisa aqui? Mas se o Deus dele é morto, tem boca e não fala, tem ouvido e fala, tem mão e não toca, beleza. Mas se Jesus é o Filho do Deus vivo, e se eu fui religado a Deus através de Jesus, então o meu Deus, ele tem boca, mas fala. Ele tem ouvidos, mas ele tem mãos, mas ele pode me tocar. Ele tem pés, mas ele anda. Torne-se semelhante a ele, aqueles que o adoram. Por isso que adoração não é cantar uma música, irmãos. Quando eu digo santo, 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 o que eu estou fazendo? 2 Coríntios 3,18, com a face desvendada nós contemplamos como num espelho a glória do Senhor e somos transformados à mesma imagem. Você não vai se tornar santo. Oh Deus, eu prometo que eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou errar, eu nunca mais vou descer daqui. Opa, já dá o você que descer, não é verdade? Quantas vezes você prometeu que ia mudar e não mudou, irmãos? Quantas vezes você falou, Deus, agora eu vou fazer o jejum, vou subir no monte, e eu vou ser diferente. Daqui a pouco o que estava acontecendo? Você estava caindo de novo, não estava? Sabe por quê, irmãos? O querer e o realizar não está em nós. Nós não conseguimos produzir nada. Mas tudo que nós somos é fruto do nosso relacionamento com Deus.
torna-se semelhante àquele que o adora. E nós com a face desvendada. Sabe, cara, eu acho lindo isso. Deus, Ele nos conhece bem, irmãos. Deus, o Salmo 139, versículo 11, fala que Ele nos fez de forma admirável. No ventre da nossa mãe, Ele nos formou, Ele nos teceu. No versículo 14, Davi fala: se eu estou no alto céus, o Senhor está. Se eu estou no mais profundo do abismo, o Senhor está. Para onde fugirei da sua face? E tem gente que quer esconder de Deus ainda. Tem gente que quer enganar. Você consegue enganar a mim, o seu pastor, a sua esposa, enganar as pessoas, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Mas quando falando em 2 Coríntios 3,18, nós com a face desvendada. Deus sabe quem você é. Deus conhece você, Deus sabe quem você é. Um exemplo que eu te dou disso, sabe o que é? Quando Adão e Eva pecaram e eles tentaram se esconder de Deus, Deus foi atrás deles, e aí Deus falou assim: cara, todo dia a gente te encontra, cara, e eu fiquei com saudade de você. Você nunca faltou ao encontro. Por que você faltou ao encontro hoje? Ele virou e falou: Senhor, porque nós descobrimos que nós estávamos nus, e por isso nós nos escondemos de ti. Aí Deus falou: mas quem contou para você que vocês estão nus? Olha que interessante, Deus não virou para eles e falou assim: quem mandou vocês comer da árvore? Eu falei que vocês não comeram. O problema não é comer da árvore, irmãos. O problema é se afastar de Deus. O problema é comer uma comida diferente, se satisfazer com coisa diferente daquilo que Deus tem para você. Deus tem uma comida pronta para você, Deus tem uma mesa posta para você. Não se alimente de outra coisa, porque quando você se alimenta de outra coisa, por que a mãe da gente sempre fala quando a gente era pequeno? Vai para a rua, mas não come bobagem, não, porque na hora do almoço você tem que comer. Se você não comer, você vai apanhar, não é verdade? Aí você enchia a barriga de bala, arrumava aquele monte de verme. Quando chegava na hora do almoço, comia aquela comida boa, gostosa, você não tinha apetite, por quê? Porque você encheu a barriga de porcaria. Então, quando Deus chega para Adão e Eva, ele não trata o pecado. Ele trata a falta de relacionamento. Porque o problema não foi eles errarem. O problema foi eles se afastarem de Deus. Deus fala: onde você está? Aí fala: porque nós comemos do fruto e nós vimos que nós estávamos nus e nós escondemos de ti. Mas deixa eu te falar uma coisa, eles estavam nus o tempo inteiro. E a nudez deles nunca interferiu no relacionamento deles com Deus. Então não tenha vergonha de se expor a Deus. O exemplo claro, Caim mata Abel, irmãos, um assassino com a mão cheia de sangue. E ele chega e tem um diálogo com Deus. Você consegue entender um assassino após matar uma pessoa, após matar o próprio irmão, após mentir ainda? Ele ainda chega diante de Deus e tem um diálogo. Você nunca vai conseguir produzir santidade. Você nunca vai ser um deusinho aqui na terra. Porque essas coisas você só consegue adquirindo dele. Por isso que Tiago fala: o homem não consegue fazer nada aqui na terra se não for dado dos céus. Você só vai ser santo se aproximando dele. Você só vai ser puro se aproximando dele. Torna-se semelhante a ele, aquele que o adore. João capítulo 15, versículo 3, Jesus vira e fala: vós estão sendo limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Por isso que Pedro fala: Senhor, para onde iremos se só tu tens? Para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então não adianta estudar, não adianta procurar um método, não adianta procurar uma pessoa. Jesus está te chamando para o relacionamento nesses dias. Jesus está te chamando para a intimidade nesses dias. Por isso que fala, volta o texto lá, por favor. Se até hoje nós conhecemos alguém segundo a carne, é justamente o que a gente estava falando no começo. Eu conheci o David há um ano atrás e nós começamos um relacionamento, começamos a ter uma amizade.
Mas eu estou aqui nessa noite porque eu tenho uma revelação dele, ele tem uma revelação de mim. Uma revelação, ela não é baseada naquilo que a pessoa faz ou por aquilo que ela deixa de fazer. Uma revelação é baseada naquilo que Deus falou sobre ela. Vou ser bem rápido para ver se você consegue entender, amém? Mas se tiver dúvida, você fala, pastor, bugou aqui. Salmo 139, Deus diz que Deus escreveu todos os nossos dias em um livro, que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe, que Ele colocou em nós tudo aquilo que nós precisamos para cumprir os planos e os propósitos dEle, e Ele escreveu todos os nossos dias em um livro, amém? Então você não precisa, eu estou rompendo para escrever a minha história, você não precisa escrever a sua história, Deus já tem uma história pronta a seu respeito. Aleluia, Deus já liberou uma palavra sobre você, Deus já determinou um destino para você. Efésios 1:4 diz que nós somos gerados em Deus mesmo antes da fundação do mundo para fazermos boas obras. Então você não é o plano B de Deus. Antes de Deus criar o mundo, tem gente que fala, não, porque Adão pecou e Deus mudou o plano. Não, Deus já sabia que Adão ia pecar. Nós fomos gerados em Deus antes da fundação do mundo para fazermos boas obras. Então eu e você fomos feitos para um propósito de Deus aqui na terra. O problema é que a maioria das pessoas vem para a igreja, sabe para quê? Para conseguir uma bênção, para conseguir uma cura, para conseguir algo para si. Mas você foi gerado por um propósito de Deus. Não importa a forma que você veio a nascer nesse mundo, mas Deus sonhou com você mesmo antes de criar o mundo, mesmo antes de criar todas as coisas, Deus já sonhava com você. Não importa a forma como você veio a nascer nesse mundo, não importa se você veio a esse mundo, foi concebido em pecado, não importa se a sua mãe e seu pai não sonharam com você, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, se você está aqui, se você está vivo, é porque você é fruto dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você. Por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz, os quais não nasceram segundo a vontade do homem ou da mulher, do varão, mas nasceram segundo a vontade de Deus. Se você está vivo, é porque Deus sonhou com você. É porque Deus planejou você. Vou dar só 3 textos bíblicos para você pensar sobre isso, depois você estuda mais profundo, amém? Para você entender um pouquinho. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, Deus vira para Jeremias e fala, no ventre da tua mãe eu te gerei, e te constituí um profeta das nações. Até aquele momento, o que Jeremias tinha feito para ser um profeta? Ele tinha feito seminário? Não, ele tinha orado no monte 40 dias jejuado. O que ele tinha feito, irmãos? Nada. Quando Deus fez você, Ele liberou uma palavra sobre você. Assim como Ele liberou sobre Jeremias, no ventre da sua mãe eu te gerei e te constituí um profeta das nações. O maior erro da nossa geração, sabe o que é? Porque muitas vezes as pessoas querem ser aquilo que elas querem ser, ou aquilo que as pessoas querem que elas sejam, ao invés de ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Jeremias era filho de sacerdote, o pai dele queria que ele fosse um sacerdote, mas Deus chamou ele para ser um profeta das nações. Não seja aquilo que as pessoas esperam que você seja, nem seja aquilo que você quer ser, mas seja aquilo que Deus quer que você seja. Em João capítulo 47, versículo 3, é profetizado sobre João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Em João capítulo 1, os fariseus vêm interrogar Jesus, e falam, olha, Herodes mandou a gente vir aqui te perguntar quem é você, você é o Cristo? Ele fala, não, não sou o Cristo. Você é Elias? Não, não sou Elias. Você é um profeta? Ele falou, não, não sou profeta, mas espera aí. João Batista não era profeta? Era? Era, gente. Vocês já estão dormindo? Aumenta o microfone aí que os irmãos estão dormindo. João Batista era profeta? Era, o próprio Jesus falou que no reino de Deus, até o reino, João Batista era o maior e do reino ele era o menor. Então João Batista era profeta? Era. Só que o título que você tem, ele é uma função. Ele não é aquilo que você é. Então não espere ser estabelecido pastor.
Não espere as pessoas reconhecer. Seja simplesmente uma palavra. Quem você é então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia! João Batista teve várias experiências com Jesus. Ele encontrou com Jesus no ventre. Quando Maria foi visitar Isabel, ele movimentou no ventre. Quando Jesus foi para ser batizado, ele viu a pomba. Sabe, irmãos, as experiências são boas, mas elas nos mantêm firmes. O que nos mantém firme é uma revelação de que nós temos. Ele viu a pomba descendo sobre Jesus, ele viu os céus abertos, o Senhor falar: esse é meu filho amado, agora tem prazer. Quando Jesus passa em João 1,53, ele tem um coração de pastor do reino de Deus, porque os pastores que semeiam para si, eles estão sempre querendo aprisionar as pessoas no seu rebanho. Mas João Batista não, ele entendeu o propósito dele. Se o ministério dele era apontar para Jesus, em João 1,53, quando Jesus passa, ele aponta e fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João estava entendendo? Entenda isso, pastores, entenda isso, líderes aqui. Talvez tem pessoas que você andou, ou talvez tem pessoas que estão andando com você hoje, que vai te levar até um certo ponto. Porque é o nível de revelação que eles têm. Mas dali para frente, talvez outra pessoa vai levar. Ou você precisa ampliar a revelação que você tem. Amém? Por isso que João Batista fala assim: cara, até hoje vocês me seguiram, até hoje vocês me seguiram, mas agora é ele. Mas não só João Batista, mas todo o nosso serviço, irmãos, tudo que nós fazemos hoje, se não apontar para Jesus, nós estamos fadados ao fracasso. Mas toda a nossa vida, ela precisa apontar para Jesus. Quer comais, quer façais, tudo o que você faz. Hoje a gente estava brincando na mesa, conversando sobre tatuagem, a gente estava brincando. Mas tudo o que façais, façais para a glória de Deus. Você não pertence a você mais. Você tem um destino, você tem um propósito. Não dá para fazer mais as coisas porque você gosta. Não dá para fazer mais, não faço porque eu não gosto. Não. A nossa vida, ela tem que se mover por um propósito. A nossa vida tem que se mover por um entendimento que tudo aquilo que eu fizer tem que estar criando um ambiente, tem que estar criando uma atmosfera para a manifestação da glória de Deus. Porque eu fui criado para a manifestação da glória de Deus. Eu não fui chamado para encher a igreja, eu não fui chamado para ser reconhecido, eu fui chamado para manifestar a glória de Deus. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro, não fui chamado para casar, todas essas coisas podem me ajudar a ser mais intenso naquilo que Deus tem para a minha vida. Então eu só posso procurar coisas, tudo que eu vou fazer, tudo que eu buscar, o único propósito que deve haver no meu coração é para que renda glória a Deus. Aleluia. E João Batista viu Jesus, o céu se abrir, a pomba descer sobre a cabeça, João Batista vai embora, Jesus vai embora. Mas aí chega no momento da prova, irmão, chega no momento daquela que as folhas caem, chega o momento que os frutos somem. E é esse momento que nós descobrimos quem nós somos, sabe? Deus nos leva no deserto, irmãos. Não é para nos destruir, não é para nos provar. Mas Deus nos leva no deserto para nós termos uma convicção de quem nós somos. E aí, quando ele está lá preso no cárcere lá, sem os discípulos, sem ninguém, ele chama um dos discípulos e fala assim: cara, vai lá e pergunta a Jesus se é ele mesmo que havia de vir ou se eu tenho que esperar outro. E aí ele manda os discípulos ir até Jesus, e os discípulos vão até Jesus e falam: Jesus, João mandou perguntar se o Senhor é aquele mesmo que havia de vir, ou se é para ele esperar outro. É interessante que Jesus não vira para João e fala: não, fala para Jesus que sou eu, fala para João que sou eu mesmo, sou o Cristo. Não. Ele vira para eles e fala assim: vai, diga a João, os cegos vêm, os surdos ouvem,
O evangelho é pregado a toda criatura. O que Jesus estava falando? Ele estava falando do que aconteceu em Lucas 4,18. Quando ele chegou na sinagoga, foi chamado para ler o livro, ele abre aquele texto. Algumas pessoas falam que Jesus pediu o texto. Não, Jesus não pediu o texto, porque ele foi convidado para ler o texto na sinagoga. Quem entende sinagoga, sabe que na sinagoga eles leem responsivamente o texto. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A promessa de Deus que Deus te deu, ela vai te cumprir, vai se cumprir na sua vida, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É da forma dele. Aí o Espírito Santo conduziu tudo de uma forma que justamente eles pegaram o rolo que falava sobre Jesus, Isaías 61. E Jesus abre em Lucas 4,18 e lê o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, ao qual me ungiu para dar vista aos cegos. Aleluia. E apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante que ele não lê o final quando fala sobre a vingança do nosso Deus, porque naquele momento ele não veio para cumprir a vingança ele vem na segunda vida. Ali ele só veio para dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A palavra também diz que Jesus abrindo o texto, ele se encontrou nas Escrituras. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não dá para abrir a Bíblia e ler como um livro de história com E. Você precisa abrir a Bíblia debaixo de uma revelação. Como diz em Hebreus 4,12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, ao ponto de separar alma, espírito, junta e medula, pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra é viva, ela tem vida por si própria. Aleluia. Então Jesus se encontrou naquela palavra, depois ele fecha o livro e fala, hoje se cumpre. Aleluia. Hoje se cumpre essa escritura. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Você pode ter muitas palavras de Deus na sua vida, mas quem determina o momento que você vai viver agora é você. Jesus fala, hoje se cumpre essa escritura. Josias também foi profetizado. Deus fala, levantarei o Josias, o homem segundo meu coração. Josias foi profetizado 25 anos antes dele nascer. Você também foi profetizado. Você foi profetizado também. O Senhor escreveu todos os seus dias em um livro. Pedro vira para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vira e fala, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Só que a igreja católica não entendeu esse texto. A igreja católica entendeu porque Pedro e pedra no original é a mesma palavra. Então eles entenderam que Deus estabeleceu a igreja sobre Pedro. Por isso que tem os papas até hoje. Eles acham que a igreja foi estabelecida em Pedro. Então os papas é um simbolismo de Pedro para a nossa geração. Só que ele fala assim, sobre esta pedra. Sobre o quê? Sobre essa revelação estabelecerei a minha igreja. Qual a revelação? Jesus é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo, irmãos. O seu Deus, ele é real. Ele é real. Eu amo uma música em castelhano que diz assim, mesmo que os meus olhos não possam te ver, mesmo que com minhas mãos eu não possa te tocar, mesmo que com meus ouvidos eu não possa te ouvir, uma coisa eu sei, estás aqui. Aleluia. Aleluia. Você serve a um Deus vivo, você serve a um Deus presente. Essa deve ser sempre a sua expectativa ao ser chegado diante de Deus. Então o que vai me manter no meu relacionamento, o que vai me manter em comunhão com meus irmãos, vai ter algum momento da nossa vida, irmão, que nós vamos decepcionar uns com os outros. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos discordar uns dos outros. Mas quando eu tenho uma revelação de uma pessoa, eu não ando com ela por aquilo que ela está fazendo. Eu ando com ela por aquilo que Deus falou que ela é. Aleluia.
Tanto que Pedro, em Atos 3, quando ele vem e cura o aleijado na entrada da igreja, da Porta Formosa, ele entra, cura o aleijado, entra para a igreja, e as pessoas vêm falando, olha, você curou ele? Ele fala assim, vocês estão achando que eu curei ele? Não, ele foi curado através do nome de Jesus, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Pedro fala, a pedra não sou eu. O próprio Pedro declara em Atos 3. Pena que os católicos não veem a Bíblia. Se eles lessem, eles iam descobrir isso. O próprio Pedro, em Atos 3, fala, o que curou esse homem não foi eu. O que curou foi a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra. Jesus é o fundamento. Aleluia. Quando você tem uma revelação de Jesus, Ele te dá uma revelação de quem você é. Você precisa se encontrar em Deus, você precisa se encontrar na palavra. E continua dizendo, por quê? Porque os relacionamentos por afinidade, eles acabam, irmãos. Não é verdade? Quantos casamentos acabam? Ah, porque a pessoa mudou, porque a pessoa está diferente. Ah, não achei que era, o amor acabou. Não. Tudo que é por aparência acaba. Mas tudo aquilo que é estabelecido por uma revelação, tudo aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus, porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia? Aleluia? Então eu não caminho por aquilo que a pessoa faz. Eu caminho por uma revelação, mesmo que ela faça tudo errado, mesmo que ela caia 10 vezes, eu vou continuar me relacionando com ela por uma revelação que eu tenho dela. Aleluia? Então é isso que está falando ali, a ninguém mais conheçais segundo a carne. Volta o texto lá para mim, a ninguém mais conheçais segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, você acredita que você pode ter virado crente segundo a carne até hoje? Pastor, o senhor está me ofendendo, me perdoe, irmão, não estou te ofendendo. Mas você pode ser o crente 001 da igreja, da carteirinha 001. Você pode ter feito seminário. Você pode estar 10 anos na igreja e ainda não conhecer a Deus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, igual eu falei, vêm pela carne. Eu sempre falo, vir para Jesus, você pode vir de qualquer jeito, irmãos. Mas depois que você tem um encontro com Jesus, isso tem que trazer uma mudança para você. Isso tem que trazer uma transformação sobre você. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus, capaz de transformar a vida de todo aquele que nele crê. O Evangelho não é coach, irmãos. O Evangelho não é conhecimento. O Evangelho não é treinamento. Mas o Evangelho é o poder de Deus, capaz de nos transformar. E depois que você aceitou Jesus, isso é um direito seu. João 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 12, diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Na versão NVI, fala, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade de ser feito filho de Deus. Mas muitas vezes, irmão, nós temos o direito, não vale nada se nós não usufruímos do direito. Não é verdade? Quando você ganha um cartão, vai para uma viagem para ficar no hotel all inclusive, você pode usar todo o hotel, está tudo disponível. Mas se você quiser chegar lá e ficar no seu quarto dormindo o tempo todo, você fica dormindo e não aproveita daquilo. E muitas pessoas têm vivido assim. Ao invés de desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz por elas, elas simplesmente estão no quarto pedindo, oh Deus, me dá comida. Deus, eu estou com fome. Deus, o Senhor não está vendo a minha necessidade. E o Senhor está com a mesa posta lá fora. O Senhor está com a mesa posta lá para você. Alguns estão no quarto, falam, oh Deus, está escuro aqui. E lá fora o sol da justiça está brilhando lá fora te esperando. Alguns estão lá, Senhor, está um calor, eu não estou aguentando mais. E Deus está com aquele monte de piscina lá fora, está com aquele mar na frente te esperando. E Deus está te chamando, sai para fora. Sai para fora.
Sai desse lugar que você estava aí, vem para cá. Vem para cá. Se um dia nós viemos para Cristo com algum interesse, se um dia nós viemos para Cristo por alguma necessidade, glória a Deus. O importante é que nós viemos para Ele. Mas depois que nós nos encontramos com Ele, irmãos, nós precisamos ter uma revelação dEle. Porque se eu não tiver uma revelação, eu não consigo desfrutar. Eu posso pegar um cheque aqui de 100 mil reais e dar esse cheque para o David. Ele não falou amém, perdeu a benção. Amém? Mas o que adianta se eu pegar ele, eu dou um cheque para ele de 100 mil reais, ele mostra para a Priscila e fala assim, olha aqui, meu amor, que cheque bonito, pastor Júnior, olha, Banco Safra, que banco bonito, cheque bonito. Ela, não, que bênção, né, pastor Júnior, é uma bênção, né? Vamos colocar num quadro lá em casa? Vamos, e coloca no quadro, e fica lá aquele quadro. E muitas vezes a vida inteira passa uns apertos, passa umas necessidades, uns desesperos, mas o cheque está lá. Mas, irmão, você precisa pegar aquilo que Jesus conquistou na cruz por você, que se tornou um direito seu, e você precisa usufruir desse direito. Não é por aquilo que nós conseguimos fazer, é por aquilo que Ele fez por nós. Você precisa entender isso. Talvez você está falando, eu preciso que Deus me cure ainda. Ele já te curou, irmão, há muito tempo. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, eu tenho uns problemas com o meu passado. E larga o seu passado, no mar do esquecimento do Senhor. Larga suas frustrações. Larga suas decepções, larga todo o sentimento de inferioridade. Deus colocou diante de você um novo e vivo caminho. Se um dia nós conhecemos a Deus segundo a carne, ninguém mais conhece segundo a carne. Se um dia conhecemos a Deus segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Pô, 17, me arruma 2 copos descartáveis, por favor. 2 copos descartáveis vazios, por favor. Por isso, quem já aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Você já aceitou? Efésios capítulo 1, versículo 13, diz, os quais foste selaste com o Espírito Santo da promessa quando creste. Então, quando você creu, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você, desde quando você creu. Pastor, mas eu não sinto o Espírito Santo, eu não vejo o Espírito Santo. Obrigado, filha. Antes de Deus, em Gênesis capítulo 1, diz que a terra... No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É interessante que, embora o Espírito Santo estava aqui na terra, o Espírito Santo não fazia nada. Mas a terra continuava sem forma e vazia. Infelizmente, tem muito crente até hoje que, mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo dentro deles, eles continuam sem formas e vazios. Por isso tem gente que vive no monte, por isso tem gente que vive fazendo campanha, porque eles ainda não entenderam. Eles continuam querendo alcançar algo e não dão valor àquilo que eles já têm. Mas a partir do versículo 3 começa a acontecer algo que começa a mudar a história. A partir do 3 começa Deus a liberar a sua palavra. E disse Deus, haja luz. Eu imagino que Deus falava, haja luz, o Espírito Santo. E houve luz. Porque o Espírito Santo, ele é o poder de Deus, ele é a capacitação para que nós façamos tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. Aleluia? Então, Adão e Eva, Deus formou o homem de um boneco. Todo mundo sabe da história, não sabe? Todo mundo é crente aqui, né? Nós somos feitos em Gênesis 1, 26, 27, a imagem e semelhança de Deus. E aí, 2:5, Gênesis 2:5, Deus fala, junta a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se unem, formam o homem, faz o homem como eles, faz o homem triuno, faz um boneco do pó da terra, até tudo ali, tudo que Deus fez, Ele viu que era bom, e criou tudo pela palavra. Deus podia querer formar o homem simplesmente liberando uma palavra, mas quando Deus foi nos formar, Ele fez questão de pegar no pó da terra, pegar o barro e fazer um boneco. Então Deus colocou as digitais dele em nós, Ele colocou as impressões dele em nós.
Eu imagino que ele fez aquele boneco, eles olharam, e aí, ficou bonito? Ficou legal? Ficou. Eles falaram, mas está faltando alguma coisa. Aí eles vão e... Essa palavra, esse sopro chama ruá no espírito, no original. Gênesis 2:5. Sopra para o alto aí, para você não matar o irmão do lado. Sopra aí. Sopra aí, irmão. Vira para o alto e sopra aí. Soprou? Quando você sopra, você está soprando de onde? De dentro, não é? Então Deus colocou a própria vida dele em nós. Aí o homem se tornou um ser vivente. Outra versão diz, aí o homem se tornou uma alma vivente. Sabe o que eu entendo, cara? Não adianta você procurar vida em outro lugar. Vida você só vai encontrar em Jesus Cristo. Não há vida em nenhum outro. Aleluia! Ele sopra o fôlego de vida sobre ele, aí o homem se torna um ser vivente. Depois vem a serpente e mente, porque Satanás é mentiroso desde o princípio, não é verdade? O homem foi feito, Gênesis 1, 26, 27, fala que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O problema é que as pessoas acreditam mais no diabo do que em Deus. Aí quando a serpente, em Gênesis 3, vira para a mulher e fala com ela o quê? Ah, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Mas ele já era. Tem gente que quer servir o diabo para conseguir conquistar algo. Ah, vou servir o diabo porque vai me dar dinheiro. Alô? Você já é abençoado. Tudo que você tem vem de Deus. Então ela promete para ela algo que Deus já tinha dado. Ele já era igual a Deus, já tinha sido feito a imagem e semelhança de Deus. Mas eles comem do fruto da árvore e o que acontece? Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Graças a Deus esse versículo não para aí. E aí o homem pecou, Deus expulsa ele do jardim do Éden, não porque Deus é um Deus bravo, Deus quer nos destruir. Mas Deus expulsa ele do jardim do Éden para proteger. É porque ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Porque além da árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim tinha a árvore da vida. E se o homem em pecado comesse do fruto da árvore da vida, não havia salvação para nós mais. Ali o homem estava destinado à morte eterna, à morte espiritual e à morte natural. Então, porque Deus não desistiu de mim, não desistiu de você, Ele expulsou Adão e Eva do paraíso e começou um plano de restauração da raça humana. Ele começou a fazer alianças com o homem até chegar a nós. E aí ele começou a fazer alianças, faz com Abraão, faz com o primeiro com Noé, depois com Abraão, e vem vindo e tal. Até que ele vê que por mais que o homem tentasse, o homem não conseguia obedecer. Aí Jesus vem e morre na cruz por nós. Por isso que 1 Coríntios 17 diz, aquele que não, se através de um homem só, Adão pecou e o pecado, e todos nós pecamos, e o pecado entrou no mundo, através de um só, Jesus Cristo justo, aleluia, aquele que não conheceu o pecado, porque Jesus foi batizado lá no batismo, lá de João Batista de arrependimento, não pelo pecado dele, mas pelos nossos pecados. Aí diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Então você não é justiça por aquilo que você pode fazer, você não é justo por aquilo que você pode fazer, você não é santo por aquilo que você pode fazer, você é por aquilo que Jesus fez por você, entenda isso. Justiça é o ato de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia! Aleluia! Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê pela nossa ótica, Ele nos olha para nós como pela ótica de Jesus. Você acredita que Deus fala através dos desenhos? Quem acredita? Vocês são crentes demais, né? Sabe aquele desenho do X-Men? Como é que chama aquele cara que abre o olho e destrói tudo? Como é que chama aquele? Ciclope. Deus é fogo consumidor, irmãos. É igual o Ciclope. Se ele abrisse o olho aqui, consumia todo mundo.
Mas aí o que aconteceu com ele? O professor Xavier foi e pôs um óculos nele. E com óculos o que acontecia? Ele direcionava e matava só as coisas ruins, né? Assim? Então Deus, quando Ele olhava para nós, pela nossa transgressão, pelos nossos pecados, nós estávamos destruídos. Aí aquele óculos é como se fosse Jesus. Ele nos vê numa ótica diferente. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Então Jesus morreu na cruz, aí você foi, aceitou Jesus. Aí Deus pegou, e isso aqui é você que era pecador, que nasceu em pecado, concebido em pecado. Aí você virou crente, veio para a igreja CLPA. Aí não ficou novo não, mas ficou mais ou menos bonitinho. É isso que Deus fez com você? Não. Aquilo que o pecado destruiu, está destruído. Mas, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já estou acabando, irmão, vocês me aguentam mais 10 minutos? Amém? Amém? Então você se tornou uma nova criatura. É isso que Jesus tentou ensinar para Nicodemos em João capítulo 3. Ele vira para ele e fala assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo, cara, você tem que nascer de novo. Senhor, como que eu posso entrar na madre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou: cara, você é um mestre da sinagoga, você não sabe disso? E ele vira e fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. A água está falando do quê? Da palavra. Como que você nasceu da palavra? O dia que fizeram apelo de falar: alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador? Você falou: eu aceito. Tem alguém que já fez isso aqui? Então levanta a sua mão e fala: é eu mesmo. Aleluia. Aleluia. Então quando você fez isso, você nasceu da água. E Deus, cara, você tem um problema, Deus tem um problema grave. Deus, ele é meio carente. Carente é uma palavra feia, né? Vamos falar, Deus é apaixonado, cara. Sabe aquele cara apaixonado, aquele cara assim, louco, doido? Sabe, aquele cara de 1 João assim, 5, que fala que acaso não sabeis que o Espírito Santo tem ciúme de vós? Deus tem ciúme de você, Deus é apaixonado com você. Por isso que 1 Pedro 2,9 diz: mas vós fostes eleitos. Mas talvez muita gente na época de eleição, nós vimos aí a luta da campanha, Haddad querendo ganhar, Bolsonaro querendo ganhar, todo mundo querendo ganhar, todo mundo gastando dinheiro, todo mundo gastando tempo, querendo ser eleito, não é verdade? E talvez você pode pensar: eu nunca me candidatei. Mas você se candidatou assim, um dia que você levantou a mão e falou: eu aceito Jesus, ele virou para você e falou assim: está eleito. Ele falou: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo para a manifestação da minha glória. Você foi eleito. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz que o Deus de paz vos santifique o vosso espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor. Aquilo que o pecado destruiu, já está destruído. Mas quando você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. O seu espírito, ele foi recriado. Deus começa a obra pelo Espírito. O Deus de paz vos santifica em tudo o vosso espírito, alma e o corpo. Então você foi uma nova criatura, você é uma nova criatura. Aleluia. Pastor, mas às vezes eu faço coisa errada, às vezes eu faço as coisas que eu fazia antigamente. É porque o seu espírito foi recriado, você foi uma nova criatura, mas a sua alma e o seu corpo, você precisa governar sobre eles a cada dia. Porque a sua alma, as suas vontades, você precisa crucificar, as suas paixões, você precisa crucificar. E o seu corpo, ele vai reagir àquilo que você alimenta para ele. Aquilo que você dá para ele é o que vai alimentar o seu corpo. Aleluia. Aleluia. E o Deus de paz o santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor. Você precisa entender isso. Você não é esse corpinho bonito que você tem. Vira para a pessoa do lado para acordar, cutuca ela aí. Fala assim: você está me vendo, mas eu não sou só esse corpinho bonito, não.
Fala com ele, eu sou um espírito. Não é espírita não, irmão, é espírito. Fala, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Aprendeu? Vamos lá. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Por quê? Porque Gênesis 1, 26 e 27 fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? João 4, 24. Deus é espírito. Então, se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você também é um espírito. Mas, pastor, Deus tem alma, então? Deus tem alma, gente? Deus tem alma, gente? Tem não? Tem ou não tem? Vocês resolvem. Quem acha que tem, levanta a mão. Quem acha que não tem, levanta a mão. Tem. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Vira para o seu irmão, Deus tem alma também, igual eu tenho. Por isso eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. E Deus tem corpo? Tem? Tem certeza? Tem? Tem. Salmo capítulo 5, versículo 8. Fala, quem é homem para que te preocupes? Fizeste um pouco melhor do que Elohim, um pouco menor do que Deus. Aleluia. Aleluia. Então, se alguém está em Cristo Jesus, tem alguém em Cristo Jesus aqui? Tem alguém aqui em Cristo Jesus aqui? Cara, se você está em Cristo Jesus, você tem uma nova vida. Seu espírito foi recriado. Você não tem mais a natureza adâmica que te leva para o pecado. Por isso que em Gálatas 5 fala do fruto do espírito e obra da carne. Quer dizer o seguinte, a partir de hoje, com o seu espírito recriado, o seu espírito é tendencioso a dar fruto. Eu nunca vi, passei perto de um pé de abacate e vi ele lá, fazendo força para dar fruto. Sabe por que ele não faz força? Porque fruto é algo natural. Pé de abacate, dá abacate. Pé de maçã, dá maçã. Não é verdade? Mas obra, quando você ouve de obra, que é o quê? A pessoa está forçando para fazer algo, não é verdade? Quem trabalha em obra é difícil, é um serviço pesado. Então, a sua natureza não é mais uma natureza pecaminosa. Aleluia. Aleluia. Você, põe o texto lá para mim, por favor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Último texto. Agora a culpa não é minha, é do irmão. O irmão está demorando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, de novo. Novo. Põe o 18 agora, para a gente terminar. Fica de pé, irmão. Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Aleluia! Todas as coisas vêm de Deus. Ele nos reconciliou através de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Por isso que Atos capítulo 4, versículo 12 fala que não há salvação em nenhum outro no céu ou na terra ou debaixo da terra. Salvação só existe em Jesus Cristo. Aleluia! Mas presta atenção no final. Pastor, esses dias está sendo a comunhão, o senhor não falou do comunhão. Irmão, se você não entender que a comunhão é baseada, é através do seu relacionamento em Deus, através de Cristo, você nunca vai conseguir ter comunhão uns com os outros. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou com Deus e nos confiou o ministério da reconciliação. Vira para o seu irmão, põe o dedo de profeta na cara dele aí e fala assim, eu tive uma revelação de você agora. Sabe qual é seu ministério? Fala com ele. Fala com ele, eis que te digo, tu és ministro da reconciliação. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
Ninguém pode falar agora que nunca recebeu uma palavra de Deus. Você acabou de receber agora. Aleluia. Você é o ministro da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus através de Jesus, não para você somente ter bênção para você. Você não foi reconciliado com Deus para ir para o céu simplesmente. Mas eu fui reconciliado com Deus para, através de mim, eu reconciliar Ele, eu reconciliar Ele, eu reconciliar Ele, eu reconciliar Ele, eu reconciliar ela. Para isso que você foi chamado. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 27 fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite. Oh, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Oh, sim, Senhor. Obrigado porque sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sempre uma mesa posta diante de nós. Obrigado porque o Senhor nos salvou.